Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellan Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora associada da UFGD. Esse vídeo é para falar sobre ansiedade, então ansiedade como um sentimento que todos nós temos, uma experiência humana, mas principalmente eu quero falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é um diagnóstico psiquiátrico. O transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza pelo excesso do quê? De preocupação. Então, o centro desse diagnóstico está nas minhas preocupações, em eu estar o tempo todo, todos os dias, a maior parte do tempo, preocupada. É um padrão, é um jeito meu. Só que é um jeito que acaba me causando muito sofrimento. Me causa muita angústia, me causa dificuldade para dormir, dores, porque eu fico tensa, dor de cabeça, às vezes, né, aí eu tenho vários sintomas gastrointestinais, de diarreia, aquele frio na barriga, sintoma de, às vezes até uma certa falta de ar, um cansaço, fadiga, dificuldade de concentração. Então, realmente, assim, não é só que ela é uma pessoa preocupada. Se caracteriza então pela intensidade da preocupação, pela constância da preocupação, pela inflexibilidade, quer dizer, não varia, sempre está super preocupado com tudo, né? E pelo conteúdo das preocupações. São preocupações que outras pessoas, usando o bom senso, usando um pensamento de probabilidade, qual que é o tamanho do risco associado a isso? Qual que é a chance desse perigo realmente acontecer? Então, se eu usasse isso, se eu conseguisse usar isso, essa preocupação se reduziria muito. Ou seja, são preocupações que não são proporcionais aos riscos reais. Claro que risco é uma coisa, a vida é imprevisível, e aliás esse é o principal coisa que a gente deveria internalizar, a imprevisibilidade, a transitoriedade, a fugacidade da vida e dos momentos bons, mas também dos momentos difíceis. A gente poderia usar isso para se acalmar, mas então essa pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada, ela está o tempo todo preocupada com coisas que não apenas coisas que não exigiriam tanta preocupação assim, mas também essa preocupação não resolve o problema, ela não impede que as coisas realmente aconteçam. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho, se o meu carro, sei lá, deu um pequeno barulhinho no meu carro, a percepção de uma pessoa ansiosa já é imaginar o tanto que eu vou gastar com isso, quais são todos os problemas que esse carro vai gerar, ou todos os acidentes que esse carro vai ter. Então, a questão de você... Então, eu estou tentando enumerar características, né? A característica do cenário catastrófico, de sempre imaginar o pior que possa acontecer. Uma outra característica é eu perceber em situações ambíguas, eu percebo o perigo. Então, por exemplo, não sei, eu posso ter uma pessoa que se atrasou, meu marido se atrasou para vir me buscar, ele se atrasou 10 minutos. Eu posso pensar, talvez ele parou para atender o celular, ou ele foi, às vezes até está me trazendo alguma coisa, porque ele disse que queria passar na padaria, mas, quer dizer, é uma situação ambígua que permite várias interpretações, mas a minha interpretação enquanto pessoa ansiosa é que, obviamente, que aconteceu um acidente, porque senão ele teria me ligado, ou ele não teria se atrasado assim. Então, uma tendência a imaginar cenários catastróficos e uma tendência a interpretar, aquela pessoa chegou para mim, ela me olhou de um jeito, eu achei um jeito meio estranho, ela está escondendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa ruim. Então, essa apreensão que está associada a detectar e imaginar ameaças, enxergar pistas ameaçadoras, onde talvez elas não estejam. E aí entra uma coisa assim, o que está por trás de um comportamento desse? Então, acredita-se que as pessoas que se comportam assim, elas são treinadas e ensinadas a se comportar assim já desde pequenininho. Então, isso tem muito a ver com as experiências da infância. Experiências ruins, que as traumatizaram, mas também pode ser a forma que você foi treinado a pensar. Então, eu acredito que eu preciso imaginar todos os cenários
para que eu possa evitar uma surpresa ruim. Então eu tento, isso é a teoria da redução do contraste. Se eu imaginar todos os cenários possíveis, nada vai me assustar se acontecer. E talvez eu consiga já estar prevenido contra todas as eventualidades. Então esse é um tipo de crença que alimenta esse comportamento. Sempre eu me obrigo porque eu acho que está certo sim eu pensar em todos os cenários. Ou o perfeccionismo. Então eu acho que tudo tem que estar correto, eu não posso errar, então eu preciso imaginar todos os cenários porque eu não posso errar. Eu não consigo admitir a ideia de eu fazer uma coisa errada e depois alguém vai vir falar isso para mim, ou isso pode gerar alguma coisa para alguém. Eu não vou conseguir lidar com essa situação de ter que assumir para mim mesmo, para outras pessoas que eu errei. Uma outra crença é eu querer ter o controle. Então eu acho que eu tendo o controle de tudo, as coisas vão dar certo. Eu sou super controladora. Eu não acho que as outras pessoas podem assumir responsabilidades. Eu não acho que as outras pessoas vão dar conta. Eu acho que eu preciso saber todos os detalhes de tudo, inclusive os detalhes que não estão no meu departamento, vamos dizer assim. Que não são da minha alçada, mas eu quero saber todos os mínimos detalhes, porque só assim eu acho que eu vou conseguir me acalmar, mas na realidade não consegue. Você fornece todos os detalhes, você diz todo o passeio, como é que vai ser, todo o itinerário, ou todo o trajeto, mas a pessoa vai continuar ansiosa. Então a ansiedade, ela tá na questão, são comportamentos. A princípio, eu me preocupar, ou eu querer ter algum controle, ou eu pensar em eventualidades, ou eu achar que eu tenho que me responsabilizar. A princípio, são coisas normais. Mas a questão aqui do transtorno de ansiedade está no exagero. E o problema do exagero está em que eu sofro psiquicamente, eu sofro fisicamente, e eu tenho um desempenho pior, porque eu não consigo me concentrar nas coisas relevantes. E eu não consigo diferenciar muito bem também o relevante do irrelevante, porque o irrelevante também me atormenta. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tá nesse aspecto de que essa preocupação, ao invés de ser algo produtivo, é algo que me atrapalha. E atrapalha tanto que muitas pessoas, então, acabam fazendo o quê? Elas recorrem para o álcool. Então, eu falo álcool porque ele é uma coisa relaxante, mas também a maconha, quer dizer, mas também benzodiazepínicos, automedicação, porque elas querem procurar alguma coisa para reduzir isso, porque ela não quer estar sentindo assim. Mas ao mesmo tempo em que ela não quer estar sentindo desse jeito, ela não quer estar passando por essa experiência, por essa angústia que está associada à preocupação, ao mesmo tempo no pensamento dela ela não consegue se libertar, também em parte porque ela acredita que aquilo seja necessário, ela acredita que aquilo seja bom. Então é uma mente que fica acorrentada. E aí entra a importância da psicoterapia. Por quê? É da psicoterapia e das técnicas de relaxamento e meditação. Porque o tratamento disso, ele é o quê? Em primeiro lugar, ele consiste em eu entender do que se trata e eu parar para pensar e falar, tá, eu acho que eu devo ter isso sim. Então, esse insight, essa autocrítica seria o primeiro passo. E aí, a terapia em si, para eu sair desse ciclo vicioso, a terapia ela tem basicamente dois componentes. Ela tem a medicação e as medidas psicoterápicas. As medidas psicoterápicas, por sua vez, as mais bem estabelecidas, elas se dividem em duas partes. A parte do relaxamento e da meditação, que eu trabalho então com o meu físico, aqui entra yoga, relaxamento muscular progressivo, relaxamento autógeno de Schultz, mindfulness, então esse aspecto. E o outro aspecto que é a questão cognitiva, que é eu começar a questionar os meus pensamentos, as minhas crenças e as minhas percepções. Mas como eu disse então, a primeira parte é eu entender que alguma coisa não está caminhando bem, que esse meu excesso de preocupação está me causando sofrimento e problema e está causando sofrimento para as outras pessoas que convivem comigo também, o meu marido ou os meus filhos,
porque eu fico ligando o tempo todo para ver por que atrasou, para ver se está fazendo aquilo certo. Eu quero ter o controle de toda a situação, eu quero ter o controle de todos os detalhes. Eu me torno uma pessoa extremamente cansativa e desgastante. Eu acabo perdendo a graça das coisas boas, porque eu não deixo os momentos fluírem. Eu amarro tudo, eu engesso tudo nas minhas regras e nos detalhes que eu prescrevo, né? Então esse seria o primeiro passo. Eu comecei a falar de comorbidade, eu só queria salientar aqui duas comorbidades. Uma é essa questão da automedicação, mas também benzodiazepínico, como eu falei, maconha, álcool. Eu fico tomando coisas para me tranquilizar. Então é comum eu ter as pessoas que são muito ansiosas acabarem se tornando aditas, dependentes químicos. Isso existe, né? Isso é frequente. E também, claro que é frequente a pessoa estar deprimida. Então, normalmente, a pessoa que está ansiosa e preocupada com tudo, para o médico, psiquiatra, para o psicólogo, para o profissional de saúde, é sempre importante pensar em depressão, porque muitas vezes as duas coisas caminham juntas. Eu falei da terapia, falando da parte da medicação. A medicação é ótima, a medicação ajuda muito, a medicação praticamente resolve num prazo muito curto aquele sintoma de ansiedade, a pessoa se sente mais calma. Só que ela tem dois poréns. Um é que ela não resolve 100%, e segundo que se você para com o remédio e continua tendo as suas mesmas crenças, as suas mesmas atitudes, provavelmente os seus sintomas vão voltar. Então, por isso que a gente tenta combinar as coisas. A medicação, ela tem principalmente a vantagem, então, de resolver aquilo de uma forma mais rápida e de abrir o caminho, de aplainar o terreno para que, então, essas outras medidas de psicoterapia possam ser realizadas. E é realmente muito importante fazer isso. Quer dizer, eu começar a questionar, porque, na realidade, a ansiedade, ela tem a ver, na minha opinião, com um jeito de enxergar o mundo. E esse jeito de enxergar o mundo, ele é a nossa cabecinha que acha ingenuamente que eu vou conseguir ter o controle sobre as coisas, ou que acha ingenuamente que se eu me responsabilizar, aí as coisas vão dar certo. Eu preciso aprender, e aí entra o lado das mais diferentes religiões que falam a mesma coisa. Eu entender que é transitório, que é fugaz, que existe uma força acima de tudo isso, que paira sobre tudo isso, e se eu conseguisse, eu tento falar isso para os meus pacientes, se você conseguisse tirar micro momentos de 5 minutos, às vezes até menos, mas você se fecha em algum lugar, embaixo de uma árvore, no seu quarto, no banheiro, porque pelo menos no banheiro ninguém vai mexer com você, e você vai tentar fechar os olhos e se levar para uma outra dimensão. Essa outra dimensão pode ser um santo da sua devoção, Jesus, Nossa Senhora, eu não sei, eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu consigo entender que existe uma outra dimensão que paira acima de tudo isso. E eu me transporto, eu vou lá para essa dimensão e eu descanso um pouco. Eu descanso um pouco a minha mente e eu consigo enxergar as coisas com maior distância e com maior perspectiva. E quando eu volto com menos sofrimento, eu estou menos amarrada naquilo, eu estou menos ligada, a minha mente está mais solta. Eu vou cumprir o meu papel, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu admito a minha responsabilidade, mas eu sei que todas as eventualidades não podem ser pensadas, que geralmente o que acontece é justamente aquilo que ninguém esperava e que ninguém previa, que é mais importante eu ter a minha mente atenta, alerta, acordada, mas ao mesmo tempo relaxada. Esse relaxado significa eu observo, mas eu não me desespero tanto assim com tudo. É super difícil, eu não estou dizendo porque eu não sou nenhuma pessoa iluminada, eu não sou nenhuma pessoa que já atingiu esse estado, nada disso. Mas pelo menos a gente vê que o caminho seria esse. Porque a partir do momento em que eu entendo que a vida não funciona assim, a vida não funciona desse jeito, que se eu controlar tudo certinho, se eu anotar todos os detalhes, se eu fizer e conferir e checar e evitar todos os riscos, que aí as coisas vão dar certo. Não funciona assim. Então, é uma questão, para mim, o tratamento da ansiedade, ele passa finalmente por esse caminho do crescimento em sabedoria.
não é? Então eu espero que eu possa ter falado alguma coisa, que possa ter contribuído, que possa ter pelo menos apontado aí algumas direções e que isso possa ter sido de utilidade para alguém. Um abraço para todo mundo que me assistiu e obrigada.